É isso aí, mano. Estamos aqui no The Crew 2 para falar para vocês se vale a pena ou não jogar. Então, fica aí até o final para você ver se vale a pena ou não para você. E vamos falar já aqui dos gráficos desse jogo, né, cara? O jogo lançou tem uns bons anos já, mas que jogo bonito, mano. Os gráficos não estão todos no talo, mas eu joguei a resolução lá pra cima pra... Eu acho melhor, o meu jogo se sai melhor com a resolução mais alta, o gráfico fica mais liso, os vídeos também ficam bem mais bonitos. Então vamos falar aqui sobre esse jogo, que eu acho que é a principal parte que ele tem de evolução sobre o primeiro jogo. É evolução, tem uns caras nada a ver ali no meio da rua, que é um clone do outro, por sinal. Que é sobre, cara, o jogo em graficamente ele evoluiu absurdos, assim, tipo, mas evoluiu um absurdo. O jogo em si tá incrivelmente bonito, os gráficos do carro tão bonito, mas tem um ponto: as cidades estão menos detalhadas que o que eram no outro jogo. As cidades deixam bem mais cidades com detalhes e as cidades têm menos prédios. Os prédios estão menos específicos que a da vida real. Não sei se foi uma opção de escolha para facilitar na hora do jogo, o que foi, mas não foi muito interessante ali. A escolha deles, eu acho que nesse ponto. Eu desliguei o V5 e a imagem ficou meio esquisito. Eu vou religar o V5 depois, pra ficar melhorzinho. Mas vamos aqui falar pra vocês como é que essa belezura aqui está. A gente vai aqui falar sobre se vale a pena ou não jogar no estado que ele está hoje, já que ele já acabou de ganhar uma nova atualização, teve seus gráficos renovados também, então você vai jogar um The Crew diferente do que ele era há alguns anos atrás. O jogo em si tem uma pancada de carro, eu já tô com 18 carros no jogo mais ou menos, já tenho a casa inicial, fiz as missões, várias missões já, várias corridas, vários levels, vários seguidores já ganhei também. Só quase indo pra primeira grande missão que a gente tem ganha no jogo, mas o jogo fui passeando pelo mapa, joguei umas boas horas já, eu tenho certeza para jogar pra vocês. The Crew 1 foi um dos jogos que eu mais joguei, eu tenho mais de, eu acho que 300 horas de The Crew 1, pra mais até, eu joguei no Xbox 360 e depois joguei no PC. Então, tipo assim, eu sou muito fã da franquia. O que me chateou no The Crew 2, eu joguei ele na beta. Quando ele saiu, eu ganhei a beta dele num coisa de parcerias que ele tava fazendo lá no The Crew 1. E o jogo, cara, por fato deles terem parado de focar em carro, isso foi uma parte muito triste. Eles terem colocado a parte da moto não tem problema, mas a parte do barco do avião eu acho que forçou muita barra em querer abraçar muita gente e deixar o jogo perder um pouco da alma dele, assim. Foi isso meio que eu senti. Não sei se vocês jogando sentiram a mesma coisa, mas eu senti mais ou menos isso no jogo. Mas aqui vamos falar um pouquinho do nosso querido jogo aqui. Ele tem uma variedade bem grande de carros, são mais de 180 carros para você poder jogar e usar. E você vai poder usar eles de várias formas, além de ter vários tipos de tunagem que eu vou mostrar para vocês. Uma tunagem que você pode fazer. Você vai ter essa área sua que é o seu menu principal. Você vai ter o seu Motor Pass, os seus passatempos que você vai ganhar prêmios. Eu acabei de ganhar um Road Runner, por exemplo, os seus veículos que ficam aqui e as histórias. Vou mostrar cada seção. Aqui a parte do piloto vai ter sua galeria de fotos. Tem vários visuais bonitos. Linha do tempo, nas narrativas e estatísticas. Aqui vamos ter o nosso veículo. Os veículos vai poder personalizar sua performance. O jeito de dopar a peça assim é igual dos Need for Speed novos. Os Need for Speed novos copiaram no The Crew, isso inclusive. Aqui é um pouco menos maçante conseguir essas peças no Need for Speed, bem menos maçante na verdade. Aqui você vai ter a parte de personalização, que vai desde a cor do carro que você pode trocar, vários tipos de cor aqui, vários tipos de coisas para trocar. Aqui os designs exclusivos do carro, e aí você pode colocar adesivos. A parte visual você pode modificar o capô, o para-choque, o para-lama, as rodas, a cor da pinça, o retrovisor, as saias, para-lama traseiro, aerofólio, para-choque de trás e internamente também você pode trocar a cor do interior e o modo que ele se remodela. Deixei branco, era todo vermelho, era feio antes. Preto e branco eu deixei no caso. E a customização, deixar as rodas maiores, mais bonitas, deixar com o carro com LED no caso, se você quiser. As películas também e os tipos de buzina que você quiser colocar. Essa seria a personalização geral do jogo. Aqui vão ter a sua garagem de carros. Eu tenho mais ou menos aqui um pouco mais de 18 carros aqui para vocês. Tem desde Porsche, moto, Audi, todo tipo de carro você pensar que eu já tenho um pouquinho de cada. Alguns eu comprei, outros eu já ganhei em corridas e tudo mais. Além de outras coisitas. E aqui a gente vai ter nosso catálogo que mostraria todos os carros do jogo. Eu falei merda, o jogo tem mais de 500 carros. Quantidade de carros aqui eu acho que só perde pro o Forza Horizon, tá? De resto eu acho que é o segundo jogo com mais carros que tem também. Então as marcas bem legais aqui, por exemplo, a Citroën não tem no Forza, por exemplo, mas tá aqui. Então é bem interessante isso. Tem carros mais comuns aqui também. E aqui tem corridas legais também para você fazer.
Coisas o Motor Pass, o mapa aqui pra você ver, que eu vou mostrar pra vocês, nessa área de sessão interativa aqui e tudo mais. O XP foi substituído por seguidores, então você ganha seguidores em vez de XP e você ganha level com isso. No caso eu já tô level 5 ali, no caso aprendiz. E você pode fazer de tudo mais aqui. Pergunta, pô, mas você jogou um pouco o jogo pra falar pra você? Então, cara, como eu disse, joguei muito The Crew 1, que eu percebi aqui, no geral, o jogo não mudou muito, além desses detalhes que eu falei, eu acho que o jogo ficou bem menos detalhado em questão de cidades. As cidades estavam maiores e mais detalhadas, tinham mais cidades no jogo também. Tipo, a área nevada, tinha uma cidade bem na área nevada aqui em cima. Eles tiraram essas áreas daqui, não tem mais cidades, não sei se vocês perceberam, mas não tem mais nenhuma cidade nessas áreas, então isso deixa o jogo um pouco mais pobre no visual de mapa. Minha impressão eu andei do mapa até umas regiões bem longe já. O mapa parece que ficou menor também, diminuiu. O mapa do The Crew me parecia maior também. Eu achei que ele ficou muito vazio, principalmente na área central aqui. Podiam ter cidades que eles podiam ter colocado aqui. Isso eu acho que foi um erro deles não ter colocado, até porque tem bastante cidades grandes aqui nessa região do mapa. E faltou colocar o Texas também no mapa, então não tem também, que eu achei uma burrada fazer isso. Aqui minhas impressões que eu vou falar pra vocês. Esse jogo vale a pena comprar? Se você pagar menos de 30 reais, vou pegar ele no Game Pass, vai totalmente a pena. Eu paguei 32 reais na versão mais cara dele e eu acho que é um preço ótimo pra você pagar. PC pesado pra rodar ele? Não muito. Você consegue rodar Full HD no alto assim com PC com placa de vídeo de entrada, tipo uma 3050, uma 1660 e tal. Até uma 1650 você consegue rodar com os gráficos bons ainda, com a taxa de quadro alta. Esse jogo foi feito a principal rodar 30 FPS, mas hoje tem suporte para 60. Se eu rodar 30, você vai sentir muita falta também da jogabilidade assim, digamos. Mas vamos mostrar aqui para vocês um pouquinho do poder dele. Eu tô no meio da cidade, eu tô gravando, tô tendo uma queda de frame que eu não tava tendo. Eu tava tendo problema para abrir o jogo ainda tem alguns problemas por ser o Ubisoft, sendo o Ubisoft, né? Vou sair um pouquinho dessa área que é meio pesada e vou para uma área um pouco mais leve. O jogo tá renderizando um pouco feio também. Alguma configuração que eu fiz aí que eu fiz cagadinha pra vocês. Mas vocês podem ver, o som dos carros tão incríveis. Vocês têm a opção de câmera aqui, vocês podem usar. Deixa eu descobrir o botão. É Y. No Y é o menu aqui. Esse menu que a gente antes tinha uma coisa de overlay de coisa ali, o B. Que é muito legal. Quando tá a música rolando, a telinha ali também mostra a música no caso. Então é tudo muito divertido. Nesse ponto, o jogo é bem detalhista nessas coisas que eu acho muito legal também. Se você tá gostando dos vídeos, quer deixar aquele like, se inscrever no canal e tudo mais. Além de que eu vou mostrar pra vocês aqui uma corridinha, né? Obviamente eu vou terminar o vídeo sem fazer uma corridinha. E galera, é muito importante vocês se inscreverem no canal e assistir os vídeos, galera. Tem muito vídeo legal no canal que vocês gostam. O meu canal deu um problema com o YouTube. Na verdade não foi só eu, conversei com várias pessoas lá no grupo que a gente tem dos gamers e canal de games. Então a gente tá com um problema sério de alcance. O YouTube cortou nosso alcance assim com muita força. Então, recomendo seriamente vocês. De filmagem. É com você. Vamos lá agora. Tá carregando aqui. Vocês assistindo o vídeo, ajudar todo mundo que você gosta de canal de games depois que a gente tá produzindo vídeo. O negócio tá tenso. Bora produzir aqui uma cena de filme buscando nossos capetas barra inimigos. Bora lá descer o pau nos caras. Meu Deus. Foi dois já. Nossa, tô muito rápido, meu Deus. É o que é tesouro da massa também. Bati. Tudo mesmo, os carros todos reforçados. O jogo é lindo, a iluminação do jogo tem um pouco de Ray Tracing. Só que eu acho que é o Ray Tracing de primeira geração ainda. Errei. Com música o jogo é muito mais emocionante, tá? Só tirei música para levar strike. A trilha sonora do jogo é bem legal, as artes eu achei meio fraquinha. As artes do The Crew 1 eram mais icônicas, não sei se é por causa da época que tinha músicas mais icônicas sendo lançadas também. Mas a rádio eu achei meio fraca em comparação ao The Crew 1. E assim, o fato de ter uma história principal com um personagem, isso é um bagulho que faz falta pra caramba, né? Então assim, não vou mentir pra vocês que é uma coisa que eu gostaria que esse jogo tivesse e não tem. Sobre a gameplay, tá menos legal do que era. Antes o jogo era mais solto assim, a gameplay é mais parecida com Forza Motorsport. Você tinha essa opção se quisesse colocar no jogo, ficar mais realista. Seria bem interessante, mas isso não tem mais essa opção. Tá bem Need for Speed mesmo e deixar isso aí. Ó um dodgezão aqui, a cidade não tá bonita, hein? Acertou! Estraçalha tudo! Mandei o maluco pro abraço!
Olha aí, tá dando uns stuff Isso, tá fodido aqui, muito galera. legal. Faz de novo. Vamos lá, vamos lá. Os últimos dois. Vamos mandar os caras pro abraço. Tá acabando o tempo. Tem mais 3 na frente. Ui, 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 ui. Em cheio. Só mais um pouquinho. O cara tá com a roda zoada, então é rápido. Conseguiu de novo. Meus parabéns. E a gente conseguiu, galera. É isso aí. Eu vou encerrar o vídeo pra vocês, mostrando toda a gameplay sobre as coisas. O jogo sim vale a pena você jogar. Recomendo muito em 2023, 2024 quando você for ver. Até porque em 2024 vai ter saído jogo novo. Então esse aqui vai estar muito mais barato provavelmente.